Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Carolina Cota, psicóloga, especialista em terapia cognitivo-comportamental, com formação em terapia do esquema, e este é o nosso Clube do Livro em Terapia do Esquema. Ano passado eu escolhi o livro Métodos Criativos em Terapia do Esquema, que ainda não tinha sido traduzido para o Brasil, e aí no final do ano ele foi traduzido. A gente teve a tradução publicada, e vamos ver se eu dou sorte, esse ano eles publicam esse livro aqui, que é o que a gente está estudando, Terapia do Esquema na Prática, um guia introdutório ao modelo de modos, que é o livro que a gente está estudando este ano, tá? E se você ainda não faz parte do canal do Telegram, se inscreve, participa do grupo, que é onde eu disponibilizo o material complementar aqui das aulas, tá? E eventuais complementos também. Às vezes eu assisto algum filme, alguma série, e tem a ver com o assunto, eu publico lá também. Vai ser bom e legal ter você comigo, né, nessa caminhada. Vamos começar o capítulo 7. A gente vai estudar tratando os modos criança zangada e criança impulsiva. Ah, mas antes de começar, eu tenho que pedir para você se inscrever aqui no canal, curtir, compartilhar com os colegas da terapia do esquema que vão se beneficiar com o conteúdo e também me acompanhar lá no Carol Cota Psi, que é o meu Instagram, tá? Vai ser um prazer ter você comigo. Vamos lá, sem mais conversas. Vamos entender então como tratar os modos criança impulsiva e criança zangada. Então, o que que acontece? Como eu estava explicando para vocês, esse é um livro que ele ainda não foi traduzido para o Brasil, então eu faço uma tradução livre, uma tradução Help Me Google, tá? Pode ser que vocês vejam aí com outras palavras diferentes. Então, se der alguma diferença posteriormente, é por conta disso. Ele aqui traz, então, os modos criança, e ele utiliza 4 termos para poder designar esse modo criança, que é o modo enraivecido, então é aquela raiva que a gente vai chamar aqui de fúria. Então, o modo criança enraivecida é o que sente uma fúria muito grande. Tem o modo criança zangado, que é o que a gente mais conhece hoje, que é a raiva. Tem o modo indisciplinado, e o impulsivo. E eles são subdivididos, então, em 2 categorias, com alguma sobreposição. O nosso objetivo aqui no início desse capítulo, então, vai ser trazer as principais diferenças entre esses modos, e numa segunda parte, vamos ver se não vai ficar muito grande, eu vou tentar gravar aqui tudo junto, mas se não der, vocês já sabem, vai ter parte 2. No segundo momento, então, vai ser o efetivamente como tratar. Mas para eu saber como tratar, eu preciso primeiro aprender a reconhecer esses modos no meu paciente, tá? Então, os modos crianças zangados ou enraivecidos, eles estão presentes quando a raiva ou a fúria estão em primeiro plano, com o afeto quente, forte, às vezes incontrolável. Então, essa é a principal característica desse modo. A raiva, a fúria está muito latente. Agora, pessoas com o modo criança impulsivo e indisciplinado também vão focar nas suas próprias necessidades de uma maneira mais exagerada. Só que em vez da raiva, né, o desejo de gratificação, ele experimenta emoções positivas, que estão mais associadas a esses modos. E as pessoas nesses modos são um tanto indisciplinadas, mimadas ou impulsivas. A gente está falando então aqui do modo impulsivo e indisciplinado. Hoje o que a gente mais vê na literatura, então, é o modo criança zangada e o modo impulsivo e indisciplinado, essas 3 categorias, né? O disciplinado e o impulsivo andando um pouquinho junto, a gente vai ver algumas diferenças aqui, tá? A abordagem terapêutica, ela vai diferir, vai ser diferente dependendo se o modo ele é criança mais raivoso, o modo criança enraivecido, que é esse da fúria, ou se for indisciplinado e impulsivo, tá? É sempre importante a gente validar o afeto relacionado a esse modo e as necessidades que não foram satisfeitas e que estão por trás do modo. No entanto, o paciente precisa encontrar formas mais adequadas de expressar esses sentimentos e as suas necessidades. Particularmente com os modos criança impulsivos e indisciplinados, também vai ser importante confrontar o paciente com esse caráter indisciplinado ou mimado
de maneira a enfatizar que no longo prazo ele assuma a responsabilidade e que ser disciplinado, pelo menos até certo ponto, e muitas vezes para alguns pacientes vai ser muito, é muito importante. Então, aqui a gente já adianta algumas características do que eu vou trabalhar com estes modos nos pacientes, tá? Então, uma caracterização rápida aqui sobre algumas características desses modos. A raiva vai ser quando o paciente se sentir tratado injustamente. Então, ele vai expressar raiva e frustração. São as emoções predominantes aqui do modo criança zangada. A fúria, que é esse criança enraivecida, criança enfurecida, a gente também pode dar esse nome, vai ser com a perda de controle sobre o comportamento agressivo. Então, em situações extremas, outras pessoas podem até mesmo ser feridas, ou em casos mais graves aqui, eles colocaram mortas. Em suma, as expressões comportamentais, e aqui eu colocaria uma agressão mais severa que a gente vê da raiva, é que aparece nesse modo enfurecido. A gente vê uma agressividade mais presente, agressividade comportamental, tá? Na impulsividade, a característica é seguir as próprias necessidades sem levar em consideração as consequências de longo prazo para si ou para os outros. Aqui os pacientes se sentem felizes, o humor tá bom, né? Então, assim, para que me preocupar, né? E às vezes também é movido aqui pela rebeldia, na impulsividade. A falta de disciplina vai ser uma característica mais preguiçosa, mais, né? Ah, não, não quero fazer nada chato, não consegue se organizar para fazer tarefas que são muito chatas, não se importa com obrigações e nem com responsabilidades. Aqui é que vai ser o modo indisciplinado, tá? E aí eles trazem uma outra nomenclatura aqui, que é a obstinação, uma criança mais obstinada, tá? Qual que é a característica dessa obstinação? É que outros frequentemente sentem, né, algumas pessoas sentem que estão com raiva. No entanto, no nível comportamental, os pacientes obstinados e negativistas não expressam abertamente essa raiva, mas recusam tudo e rejeitam todos. A obstinação, ela pode fazer parte do modo criança raivoso, zangado ou indisciplinado. Pode aparecer em um desses dois, se o paciente, né, se a pessoa sentir que foi tratada injustamente. E aqui ele vai expressar frustração e raiva. A gente vai entender um pouquinho com mais detalhe mais para frente do que eles estão chamando dessa obstinação. E o mimado, né, o modo criança mimada, que vai parecer, né, bastante mimado no modo criança indisciplinada. Então, às vezes, uma característica do modo criança indisciplinada é uma criança mimada. Então, é o que a gente falou. Esses modos, eles têm algumas diferenças, mas também têm algumas sobreposições. Bom, ao lidar com o modo criança zangado ou enfurecido, o equilíbrio entre validar e confrontar é de suma importância. Isso define o confronto empático, que é uma das estratégias terapêuticas da terapia do esquema. Os princípios básicos da relação terapêutica para os modos criança zangado ou enfurecido são: primeiro, a gente sempre valida os sentimentos de fúria e raiva. Tá? Aqui é muito importante a gente validar que a raiva, né, que a fúria, que esse sentimento que vem ali é um sentimento legítimo, tá? Ok? Sentir aquilo. Segundo ponto, eu deixo o paciente ventilar a raiva. Então, ventilar a raiva da seguinte forma, falando através da fala, né? Não é ventilar a raiva quebrando coisas, não. É ventilar a raiva, é falar. Falar o que o deixou enfurecido, o que está o deixando com raiva, por que que ele está com raiva. Então, aqui a gente investiga muito, mas por que você está com raiva? O que aconteceu que te deixou com raiva? Que muitas vezes a gente vai entender que é uma situação de injustiça, a função da raiva é essa, é sinalizar algo que foi injusto ali para nós, e para a gente poder conseguir considerar outros sentimentos, que seria um terceiro passo. Por trás dessa raiva tem outra emoção. Pode ser uma vulnerabilidade, pode ser um desespero, pode ser um desamparo, pode ser uma tristeza. Então, são emoções que vêm e que a gente tem o objetivo de chegar a essas emoções depois que a raiva for ventilada. Então, é por isso que é importante a gente deixar o paciente expressar e ventilar a raiva.
Um quarto princípio básico aqui é que quando os pacientes demonstram menos raiva que o adequado ou do que o esperado, a gente pode ajudá-los a sentir a raiva e apoiar a expressão dessa raiva. Então, sim, tem situações que a gente escuta e que a gente fala, poxa, mas é uma situação que a raiva de 0 a 10 talvez fosse uma raiva maior, né? Porque é uma situação de muita injustiça. E às vezes você sente que o paciente ele não está se permitindo sentir. Então, você observa essa abertura, entra, enfatiza, valida né, e você inclusive pode expressar, não, mas eu estou sentindo que você está com raiva, mas é uma raiva que está, não seria uma raiva um pouco mais forte, mais presente, porque é uma situação de muita injustiça? Então, pode ser adequado que você ajude o paciente a sentir essa raiva. Um quinto princípio: tenha em mente que modos pais punitivos podem ser ativados quando o paciente estiver nesse modo criança zangado ou enfurecido. E aí, o que que a gente vai precisar fazer? Limitar o modo pai punitivo, se necessário. Por quê? Porque a criança, muitas vezes, ela aprende, né, que sentir raiva é errado, que eu não posso sentir raiva. Às vezes, ela cresceu ouvindo da mãe ou do pai, né, do seu cuidador. Ah, não fica com raiva não, quando você fica com raiva eu fico muito triste. Isso fez com que ele aprendesse, então, a engolir a raiva, a realmente não se permitir sentir. E pode vir em forma de um pai punitivo. E a gente precisa limitar, a gente precisa dar limite para esse pai, porque é importante a criança expressar raiva e o paciente também, tá? Então, a gente tem que ter em mente que pode ser que surja um modo pai punitivo quando a gente estiver trabalhando com o modo criança zangado e criança enfurecido. Após a validação, porque a gente está fazendo a validação da emoção, a gente vai confrontar o paciente com as partes disfuncionais dos seus modos criança zangado ou enfurecido. Então, aqui é que eu vou confrontar o comportamento, o que que ele fez é que foi inadequado, que não foi a melhor atitude que ele teve naquela situação. Deixa eu só ver rapidinho aqui, gente, se eles trazem algum exemplo. Ah, legal. Eles trazem um exemplo aqui que eu posso ler para vocês entenderem o que que é esse ventilar a raiva, tá? Eu vou contar para vocês aqui qual que é esse exemplo. Deixa eu só achar aqui rapidinho. Os autores trazem aqui, então, um exemplo de caso em que o paciente, ele, né, o terapeuta estimula que o paciente ventile a raiva. Ele fala: bom, você parece estar com raiva, pode me dizer o porquê? O paciente responde: bem, na verdade eu não queria falar sobre isso, mas é realmente frustrante sempre que eu tenho que esperar por você. Aí o terapeuta: você está com raiva por ter que esperar por mim hoje, né? E por ter tido que esperar por mim de outras vezes também. Existe mais alguma coisa que está te deixando com raiva? Aí o paciente responde: bem, quando eu estou atrasado, você fala de um jeito que me faz sentir culpado. No entanto, quando eu tenho que esperar por você, você não parece se sentir muito culpado. E o terapeuta responde: eu entendo que você acha injusto, validando, né? Você se sente culpado por estar atrasado, mas eu não. Há mais alguma coisa pela qual você sente raiva? Então, aqui nesse exemplo, o terapeuta ele está focando bem em por que que o paciente está com raiva, o que que está deixando com raiva e fazendo com que ele ventile essa raiva, que ele fala que está com raiva porque que o terapeuta se atrasou, tá? É, olha só, vou dar seguimento aqui ao exemplo do caso para vocês entenderem como que ele vai trabalhando isso. É, Steve, que é o nome do paciente aqui. Bom, é importante que você possa expressar a sua raiva aqui. Como você me disse, seu pai o puniu severamente por ficar com raiva quando você era criança. Eu me pergunto se o seu modo pai punitivo está ativado agora, quando você me diz por que está com raiva de mim. O paciente acena com a cabeça. Terapeuta. Sua raiva é um sentimento muito importante. Pode acontecer, porém, que você não encontre a maneira perfeita de expressá-lo. Isso pode ser desvantajoso para você e eu gostaria de ajudá-lo a encontrar formas mais adequadas de expressar a raiva. Você é livre para sentir e expressar a raiva aqui.
Seu modo pai punitivo não está certo quando diz que você deveria se sentir culpado por estar com raiva. Porque, na verdade, era isso que o paciente estava sentindo, culpa também por estar sentindo raiva, que apareceu o modo pai punitivo. Deixa eu só ver. Ah, tá. E aí ele fala, então, como que o paciente ele pode expressar essa raiva de maneira mais adequada? É compreensível que você fique com raiva quando tem que esperar por mim. Lamento ter feito você esperar de novo hoje, embora você já tenha me dito que realmente não gosta quando eu me atraso. Atrasei-me hoje porque tenho uma agenda cheia, mas isso não significa que você não deva ficar bravo comigo, pois é minha responsabilidade manter uma agenda realista. De qualquer forma, não seria bom se você pudesse encontrar uma boa maneira de expressar a sua raiva? Não seria bom se você apenas ignorasse e entrasse no seu modo de resignação, né? Hoje, capitulador complacente. Porém, quando você reage com muita raiva, com o modo criança zangada, pode ser um pouco exagerado. O que que pode ser um bom compromisso? O que que a gente pode pensar aqui em fazer? O que que diria o seu modo adulto saudável para que a gente fizesse? Então, aqui, gente, eu consegui, né? Eles trouxeram um exemplo bem bacana aqui, que deu para a gente poder passar por estes 6 passos, que é eu explorei qual que é a necessidade relacionada ao modo, eu validei a necessidade, eu confrontei o paciente. Opa, não, não, não. Desculpa. Volta. Na verdade, o que que a gente fez aqui? A gente validou os sentimentos de fúria e de raiva, a gente deixou o paciente ventilar a raiva, a gente considerou que tinham outros sentimentos ali. O paciente acabou trazendo um pai punitivo, eu validei, mas eu incentivei que o paciente expressasse a raiva de uma maneira adequada, limitando os modos pais punitivos, tá? Bom, agora sobre a relação terapêutica com os modos criança, impulsivos e indisciplinados. Pacientes com os modos criança, que são fortemente impulsivos ou indisciplinados, geralmente relatam que foram bastante mimados quando crianças e que não foram ensinados a assumir responsabilidades. Às vezes, eles também podem estar sobrecarregados. Então, pode ser que o paciente tenha sido deixado sozinho, com um dos pais gravemente doente. Então, era a única pessoa que tinha ali para poder lidar com as tarefas, tá? Então, a gente sabe que não é só falta de necessidades emocionais básicas que geram esquemas. O excesso também faz com que se desenvolvam esquemas, né, que necessidades não sejam atendidas. Bom, no entanto, observe que muitas vezes ocorre uma mistura dessas características em vez de características puramente indisciplinadas ou puramente impulsivas. Então, primeiro passo, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos explorar as necessidades relacionadas ao modo. Segundo passo, eu vou validar essas necessidades, do que é que ele precisa. E aí a gente vai entrar em cada um desses, tá? Vocês vão entender o que é explorar essas necessidades, o que é validar essas necessidades, tanto no modo impulsivo quanto no modo indisciplinado. Terceiro passo, a gente vai confrontar o paciente com a satisfação disfuncional, porque o que ocorre é que o paciente ele satisfaz a necessidade de uma maneira disfuncional quando ele está nesse modo, né? Então, o modo criança impulsivo ele acaba sendo demais, o modo criança indisciplinado evita responsabilidades e se esforça demais também. Então, como alternativa, a gente pede ao paciente para refletir sobre o grau em que as suas ações levam à satisfação real das suas necessidades. Então, é por isso que eu exploro qual que é a necessidade que está por trás ali, eu valido essa necessidade, mas muitas vezes o paciente ele adota um comportamento disfuncional, ou ele não adota comportamento nenhum, e eu tenho que fazê-lo olhar para o longo prazo para ele vislumbrar que, opa, eu quero atender uma necessidade, mas essa necessidade ela não está sendo atendida. E aí, qual que é o quarto passo? O que que a gente faz? A gente modela e ensina ao paciente maneiras mais saudáveis dele satisfazer as suas próprias necessidades. A gente também modela e ensina disciplina, né, de uma maneira mais saudável para o paciente e estabelece limites se necessário.
Vamos entender algumas dessas características, o que que é a impulsividade no modo criança impulsiva. É quando a pessoa ela quer atender principalmente a necessidades hedonistas, que são necessidades de prazer. Inclui fazer sexo, beber álcool, comprar alguma coisa, se divertir, comer. Então, é muito fácil a gente entender e validar essas necessidades. Por quê? Porque certo grau de hedonismo é saudável e é prazeroso. É importante que a gente tenha um pouco de diversão, né? Que a gente compre uma coisa que a gente gosta, né? Que a gente faça sexo, que a gente coma. Isso tudo ativa áreas de prazer. Só que a gente tem que ter pelo menos alguma oportunidade de satisfazer essas necessidades. Só que o modo impulsividade, ele é prejudicial. Por quê? Porque ele faz isso sem pensar. Tá? Então, os problemas que ficam relacionados a esse modo é que devem ser destacados. Então, o problema não é você, por exemplo, comprar alguma coisa, é você comprar isso sem ter o dinheiro para comprar. O problema não é você beber, né, uma taça de vinho. O problema é você beber uma taça de vinho e depois emendar em vários tipos de bebida, se colocar em risco e por aí vai, né? Então, esse que é o problema desses comportamentos da impulsividade. Então, o terapeuta ele precisa ajudar o paciente a encontrar formas mais realistas de satisfazer essas necessidades hedonistas, tá? Então, frequentemente a ação impulsiva, ela apenas leva para um substituto mais fraco para a necessidade real. Então, pode ser que fazer sexo com um estranho não vá realmente substituir a intimidade e o amor. Então, às vezes, a pessoa está buscando sexo com várias pessoas, querendo substituir isso e não substitui, né? Ficar bêbado, beber muito com um grupo de pessoas, né? Com várias pessoas, não vai substituir uma amizade verdadeira. Fazer compras, gastar dinheiro, né, não vai levar a uma felicidade, uma vida plena e assim por diante. Então, esse que é o ponto da impulsividade, tá? Quando a gente fala de falta de disciplina, a indisciplina, o principal objetivo do modo criança indisciplinado, o que que ele está objetivando quando ele é indisciplinado? Ele quer evitar o estresse, ele quer evitar responsabilidade e ele quer evitar tarefas chatas, não quer fazer coisas, né, que não são prazerosas. E aí, qual que é a nossa principal tarefa aqui? É explicar que tarefas e obrigações, né, obrigações que são chatas, fazem parte da vida saudável, né, e da vida adulta e bem-sucedida, né? Então a maioria das pessoas não gosta de pagar impostos. Eu não gosto, você provavelmente também não gosta, mas a gente paga, por quê? Porque a gente é obrigado. E tem muitas coisas na nossa vida que a gente é obrigado a fazer, né? Porque a gente convive em sociedade, a gente tem regras. Então, este é o foco do modo, é estabelecer limites e ajudar o paciente a desenvolver a disciplina, né? Por exemplo, para eu conseguir o meu salário no final do mês, eu preciso trabalhar todos os dias, né? Por mais que eu ache meu trabalho chato, por mais que hoje eu não estou muito afim de ir, eu tenho que ir, senão eu não recebo meu salário no final do mês. Então, essa psicoeducação é que ela vai fazer parte aqui do modo criança indisciplinada, tá? A questão dos mimos, né, da criança mimada. Às vezes os pacientes eles parecem muito mimados quando eles estão no modo criança impossível, eles podem ser bastante exigentes de uma maneira bem infantil. Eles consideram normal satisfazer as suas necessidades sem levar em consideração as consequências para si ou para os outros. No entanto, podem não ser particularmente impulsivos no sentido de agir de forma espontânea e imprudente primeiro e depois se arrepender. Então, esse modo mimado, ele também está relacionado com a falta de disciplina e uma ênfase exagerada nas necessidades hedonistas. E aqui os mesmos princípios podem ser aplicados, né, dos modos criança, impulsivo ou indisciplinado. E agora a obstinação, né? Que aqui eles trazem quando o paciente ele está com raiva e o paciente ele não consegue, né, motivar o paciente, ele não consegue instigar que o paciente sinta aquela raiva. Em vez disso, o paciente reage de uma forma mais irritada e o processo ele fica mais paralisado na terapia. Então, pode ser que tenha essa obstinação. São pessoas que parecem estar com raiva, mas não estão dispostas a expressar a sua raiva. Quando o terapeuta os encoraja a expressar os seus sentimentos, eles se retraem e rejeitam o terapeuta. Aqui, as estratégias para tratar os modos criança raivosos, crianças zangadas, não vão funcionar muito bem.
Se o paciente ele for obstinado, tiver com essa obstinação, essa raiva, né, mais engasgada ali, ele não vai colaborar na terapia. É, e aqui a experiência clínica mostra que essa obstinação ela costuma ser forte em pessoas em que a autonomia dela não foi muito bem aceita quando era adolescente. Então, os pais não davam privacidade, não respeitavam a privacidade dessas pessoas, tá? Ou a colocavam sob forte pressão emocional. E aí a gente vai ver aqui como que eu vou trabalhar, então, como que eu posso abordar alguns pontos quando o paciente está nesse modo mais obstinado. Ele aborda os seguintes pontos: é que as pessoas aprendem a reagir dessa maneira quando a sua autonomia não é aceita na adolescência ou quando são submetidas a uma pressão emocional quando crianças ou adolescentes. Sob tais circunstâncias, essa obstinação costuma ser uma reação mais funcional. É compreensível que pessoas com tais experiências desenvolvam esses padrões de interação, né? No que diz respeito à interação social, essa obstinação, né, essa zanga mais assim que é uma barreira, né, está associada principalmente à rejeição dos outros. Então, quando alguém é obstinado, tende a recusar tudo que os outros tentam fazer ou dizer. Quando outra pessoa tenta se aproximar, a rejeição aumenta. Isso vai marcar uma diferença importante entre o que eles estão chamando de obstinação e aí que eu posso conferir, né? Vou até conferir essa tradução se é isso mesmo, e outras emoções. Então, quando alguém está triste ou ansioso, uma outra pessoa pode ajudá-lo. Por exemplo, te acalmando, dando segurança, criando uma experiência positiva, né? Que pode ajudar essa pessoa triste a lidar com sentimentos complicados. Com obstinação não é diferente. Você é que tem que decidir contra a sua própria obstinação, contra essa zanga internalizada, né? Que eu estou entendendo que é isso, antes que alguém possa apoiá-lo. Por isso, o que o terapeuta fala, então? Seria útil para você desistir, né, dessa obstinação, dessa. Pode ser um tipo de birra, né, gente? Assim, eu estou entendendo. E assim, você desistir dessa obstinação de ficar com a raiva só para você e compartilhar quais são as suas frustrações e raivas subjacentes, tá? Oi, pessoal, eu fiz uma pausa aqui para atender, por isso que a gente mudou um pouquinho o cenário, escureceu aqui. E aproveitei também para olhar a questão da tradução do obstinado. Aqui a gente vai entender o obstinado como irredutível. Então, tudo que eu falei como obstinado, até então, entendo que na tradução vai ser uma pessoa mais irredutível, mais inflexível, tá? Então, quais são as possibilidades alternativas do terapeuta? É que ele pode, quando ele perceber que o paciente está ali desempenhando um papel, se ele perceber que o paciente está desempenhando um papel de um pai exigente ou de um pai punitivo, ele tem que abordar esse. Ele aparece, então, vamos supor que o paciente está lá, se comportando como pai punitivo ou pai exigente. O terapeuta ele aborda esse modo parental imediatamente e expressa raiva deste modo. Então, você pode, quando o paciente está nesse modo, simplesmente falar: não, mas que raiva, não gostei desse tipo de expressão. Tá? Porque dessa maneira o terapeuta ele consegue modelar a expressão da raiva e mostra que é seguro a gente ficar com raiva desses modos parentais. Espero que tenha ficado claro aqui para vocês. Pode ser útil também para o terapeuta sugerir ao paciente que ele pode estar frustrado ou com raiva porque ele foi tratado de uma maneira específica e não conseguiu expressar os seus sentimentos abertamente. Então, esse modo criança obstinada é uma criança mais irredutível, que pode parecer semelhante com o modo criança zangada. Então, esse modo mais obstinado, mais irredutível, ele também fica frustrado porque as suas necessidades e a sua autonomia não foram aceitas, né? Se essa irredutibilidade, acho que é assim, for muito persistente e sempre surgir quando o paciente enfrentar novos desafios, ele pode se encaixar em um protetor evitativo. É exatamente isso. E essa integração desse modo tem que ser discutida com o paciente. Então, esse modo mais irredutível, às vezes, ele pode parecer um protetor evitativo. Ele está tão inflexível, não quer, está evitando tanto entrar em contato com aquilo, que eu preciso realmente olhar com uma lupa para identificar qual que é o modo que está ali presente.
Segundo ponto importante aqui que os autores trazem é o conflito, né? E aqui a gente vai ver qual que é a diferença entre o modo criança indisciplinado e impulsivo e o modo os pais exigentes. Por quê? A gente vê que tem algumas cognições que estão relacionadas. Por exemplo, pensamento, eu não faço isso bom. Eu deveria me esforçar mais. Eu deveria fazer melhor. São considerados na terapia do esquema como modos pais exigentes, certo? E o tratamento visa reduzir esses modos. No entanto, quando os modos criança impulsiva ou disciplinado desempenham o papel, o quadro pode ser diferente. Então, a gente tem que ficar atento porque essas cognições autoexigentes, elas podem refletir em dado momento ou com determinado paciente uma visão que ela é realista e saudável da ação do modo criança impulsiva e disciplinado e suas consequências relacionadas. Então, o afeto relacionado a essas afirmações não necessariamente vai ser autopunitivo. Então, quando o paciente falar, minha falta de disciplina não é boa, eu deveria me esforçar mais, a longo prazo isso não vai dar bons resultados, a gente precisa verificar qual que é o afeto, qual que é a emoção que está relacionada. Por quê? Porque o paciente ele pode estar dizendo isso de uma maneira adulta, né? Ele está ali ciente, ele está ciente do longo prazo. E aí, nesses casos, é importante conceituar esse aspecto do paciente como uma parte do seu modo adulto saudável, não como uma voz autopunitiva. E aí, nesse caso, a gente não vai combater essa voz, ao contrário, a gente vai fortalecer essa voz, porque é uma voz saudável. Então, a gente tem que ficar atento aí a essas diferenças. Bom, e para a gente finalizar essa primeira parte, eu realmente vou deixar para fazer uma segunda parte em outro momento. É, Nós vamos ver aqui rapidinho a relação terapêutica quando o paciente não expressa a raiva. Aqui a gente falou de algumas situações em que o paciente está com a raiva ali iminente, né? E normalmente o modo criança zangada, o paciente ele chega com a raiva, a expressão da raiva ela é muito presente, mas acontece em casos daquela raiva ela ter sido reprimida. Então pode ser que na infância o paciente ele, ao invés de ele expressar a raiva, ele aprendeu a reprimir a raiva. É, né, ele pode ter experimentado como uma punição. E aí, qual que vai ser o nosso trabalho enquanto terapeutas? O que que a gente vai fazer? Primeiro que ventilar a raiva nesse caso pode ser simplesmente ineficaz. Por quê? Porque o paciente ele não consegue nem ventilar a raiva. Então, o nosso principal objetivo vai ser encorajar o paciente a sentir raiva, explicar para ele que a raiva é um sentimento normal e ajudá-lo a desenvolver uma atitude mais receptiva em relação à raiva. Então, primeiro a gente vai ter que criar abertura, explicar que é uma emoção válida, que todo mundo sente raiva, para a gente poder tirar esse caráter punitivo que ele aprendeu. E sempre que esse tipo de pacientes que você já identificou, que tem essa raiva reprimida, demonstrar raiva na situação terapêutica, ali na sessão, você vai reforçar, você vai falar, olha, que bom que você expressou a sua raiva aqui comigo. E aí eu vou trazer um exemplo aqui de como que isso é feito, tá? E aí a gente tem que ficar atento à distinção da raiva, que ela é uma raiva genuína para o modo protetor zangado, porque o modo protetor zangado vem a raiva também. E quando for modo protetor zangado, a gente dá limite para a raiva, a gente não reforça a expressão dessa raiva, não, tá? Bom, aqui um exemplo de caso do terapeuta reforçando a expressão de raiva na terapia, né? Então, o terapeuta diz: Evelyn, você acabou de dizer que não quer ser incomodada com esses questionários novamente. Uau! Eu ouço raiva em sua voz. Isso é ótimo. É importante que você aprenda a expressar raiva, mas descobrimos que isso é difícil para você, pois expressar raiva era muito perigoso na sua infância. Portanto, é ótimo que você tenha dado um passo à frente. Por favor, conte-me mais sobre o que você está com raiva. Então, aqui é realmente o terapeuta reforçando, validando a importância, né, da paciente expressar a raiva. Bom, pessoal, como eu falei que talvez ficariam dois vídeos e vamos ficar dessa vez, parte 2, veremos então as técnicas cognitivas, emocionais e comportamentais para efetivamente o tratamento dos modos criança zangada e impulsiva, que a gente viu mais a caracterização desses modos e eu espero que tenha ajudado vocês. Um beijo e até a próxima.